Olá, bem-vindos. Você já se perguntou como se dá a construção do seu pensamento? Através do pensamento é possível pensar no futuro e é possível resgatar o passado. Da mesma maneira, essa função aparentemente libertadora também é capaz de produzir bullying, é capaz de produzir guerras, é capaz de produzir homicídios, feminicídios, dentre outros danos que se repetem na história da humanidade. Você já parou para pensar que os pensamentos criam armadilhas, criam problemas, mesmo quando não os temos de fato? Que no mais das vezes o pensamento não opera em favor de uma liberdade, mas que funciona como uma espécie de encarceramento diante de alguma coisa que falha, diante de uma ausência de correspondência frente a alguma coisa que foge à expectativa comum. Você combina lá com uma pessoa, né? Combina um encontro, de ter um encontro, mas essa pessoa ela não comparece. E a partir de então, você começa a criar várias hipóteses sobre aquela ausência, muitas vezes sem quaisquer chances de correspondência absoluta. Ou então, você diz algo ao seu parceiro e ele interpreta essa informação de uma maneira completamente diferente da mensagem inicial, da mensagem que você queria passar. Na leitura psicanalítica, esse descompasso corresponde à língua, corresponde à fala. A rigor se chama desproporção sexual, o rapport, né? que é aquilo que caracteriza as parcerias humanas, né? Que Lacan traduz através do famoso jargão, onde no português se diz não há relação sexual. Eu pretendo fazer um vídeo sobre esse tema muito em breve, né? Aliás, escreve aí nos comentários se você quer que o próximo vídeo seja sobre a não relação sexual, né? Ou se você prefere seguir vendo os vídeos da série Contextos. Enfim, quando eu for fazer isso, talvez eu vá soltar um artigo também. Vamos ver. Tudo vai depender aí do feedback de vocês, tá? Pois então, veja o que essa desproporção indica, né, em relação ao pensamento, claro, porque o foco hoje é o pensamento. Essa desproporção sexual do léxico lacaniano vai indicar que a distância física entre os corpos não aproxima os falantes, que a genética, que a programação genética não aproxima os falantes, e que fundamentalmente não seria diferente no que concerne ao pensamento humano, que a distância física não é eficaz em afastar ou aproximar as pessoas no nível psíquico, portanto no nível do pensamento também, né? E que essa desproporção nos coloca em uma condição de exilados quando falamos em qualquer fenômeno humano. Em qualquer fenômeno, quando falamos em qualquer fenômeno humano, estamos falando de uma condição de exilados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que grande parte dos nossos pensamentos, análises, críticas, julgamentos ou ações tem pouco que ver com o outro e muito que ver com nós mesmos, com quem fala, né? E que mesmo assim tratam-se de pensamentos afetados por uma cultura
e também por uma estrutura, né? Então, por isso, se com relação ao pensamento e à fala ninguém é completamente livre, se somos todos exilados, se esse exílio marca diferenças de um para um, e se há diferenças nos níveis do aprisionamento, desse aprisionamento, como é então que cada um de nós visita essa prisão? Como é que você visita essa prisão? Escreve aí pra gente. Se pensar e falar, ou seja, se julgar, orientar, calcular e decidir, são atividades que acontecem numa estrutura de ficção, numa estrutura de exílio fundamental. Qualquer profissional que toma o pensamento como instrumento da verdade comete um erro seríssimo de diagnóstico, né? E é por isso que a indústria do diagnóstico pode ser um problema, né? Os diagnósticos fechados são perigosos, né? Porque eles podem se transformar em um cárcere tanto para o profissional quanto para o paciente, né? Que é um cárcere já para o falante. E porque o fundo desse axioma ensina que a verdade no artigo definido não existe, é inatingível, né? E é inatingível porque o outro no artigo definido não existe, né? E é por isso que quando falamos em interpretação é preciso tomar muito cuidado, né? Isso vale para qualquer profissão, né, que de alguma maneira recebe, né, o pensamento humano, porque o pensamento jamais pode representar o outro em sua plenitude, né? Seja no artigo definido, seja no artigo indefinido, né? Isso quer dizer que da mesma maneira que a verdade é inatingível pela via do pensamento, o mesmo deve valer para a interpretação, né? Essa mesma tangência é preciso considerar, então, que lugar discursivo e que lugar ético uma interpretação deve ter, né, em relação a qualquer pensamento, né? A motivação que cada um tem para alcançar outras pessoas chama-se sintoma. E nessa tangência que o mesmo deve se questionar, né, ou estar em questão, e essa perspectiva ética abre uma pergunta muito clara a todos aqueles que visam se localizar em relação ao pensamento. Se faça sempre essa pergunta: você vive uma vida de autorização ou uma vida de realização? Eu tenho também um outro vídeo que explora um pouco mais essa pergunta. Dá uma procurada aí no canal, no vídeo que o título é Que Vida Você Leva, né? Se você ainda não assistiu, assista. E o que eu tô querendo dizer com isso, né? Em outras palavras, o que eu estou perguntando é: a que mestres servem os seus pensamentos? A gente pode começar por aí, porque o sintoma é um convite a essa decifração e a aproximação dos mundos, né, das parcerias, sejam elas analíticas, profissionais e fundamentalmente amorosas. Bem, meus amigos e amigas, esse foi mais um vídeo da série Contextos. Dá uma curtida aí no vídeo, e se inscreve no canal para ajudar a gente a continuar trazendo conteúdo aqui toda semana. Tá bom? Um abraço e até a próxima.